Imagine estar em um barco no meio da escuridão. O vento uiva como uma fera selvagem. As ondas se levantam como montanhas. E você, no meio disso tudo, sente o medo apertar o coração. Agora imagine que naquele exato momento Jesus se levanta e o mar obedece à sua voz. Hoje você vai conhecer ou reencontrar dois dos milagres mais impactantes do ministério de Jesus, quando ele acalma as águas apenas com uma ordem, e quando anda sobre elas, chamando Pedro a fazer o mesmo. 2 momentos, 2 tempestades, 2 lições eternas sobre fé, medo, obediência e autoridade divina. Era o fim de um longo dia. Jesus havia passado horas ensinando, curando, libertando. A multidão se apertava ao seu redor, sedenta por palavras e milagres. Ao cair da tarde, ele disse aos seus discípulos: "Passemos para o outro lado do mar." Soava simples. Mais uma travessia de barco pelo mar da Galileia. Eles já haviam feito isso tantas vezes. Mas naquela noite, algo diferente aconteceria. Algo que mudaria para sempre o modo como aqueles homens viam Jesus. Enquanto navegavam, uma grande tempestade caiu sobre eles. O vento soprava com fúria. As ondas batiam contra o barco com tamanha força que ele começava a encher de água. Homens experientes, pescadores acostumados ao mar, agora entravam em pânico. Mas Jesus estava dormindo. Sim, dormindo na parte de trás do barco sobre uma almofada, em paz, enquanto o caos reinava ao redor. E então, em meio ao desespero, eles o despertam. "Mestre, não te importa que pereçamos." Jesus se levanta. Ele não corre, ele não entra em pânico. Ele apenas se levanta. Então, com voz firme e serena, ele repreende o vento. Fala com o mar como quem fala com uma criança rebelde. "Silêncio, acalma-te." E num instante, o vento cessou. E fez-se grande bonança. O que era caos virou paz. O que era desespero virou reverência. Então Jesus olha para os discípulos, homens ainda trêmulos, confusos, pasmos, e pergunta: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles não sabiam o que dizer. Eles olhavam uns para os outros e murmuravam: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Ali naquele barco molhado e silencioso, nasceu uma nova revelação. Jesus não era apenas um mestre. Ele era o próprio Deus, o Senhor da natureza. Dias depois, outra travessia, outro março, outro milagre. Após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus despede a multidão e manda os discípulos irem na frente, atravessando o mar em direção a Betsaida. Ele mesmo sobe ao monte para orar sozinho. A noite cai, e no meio do mar, mais uma vez o vento se levanta. O barco dos discípulos é sacudido por ondas e tormentas. No meio da madrugada, a escuridão cobre tudo, o medo toma conta. Mas ali, entre 3 e 6 de Amanhã, quando a esperança parece longe, eles veem uma figura se aproximando sobre as águas. Não nadando, andando sobre as águas. Eles gritam de medo. É um fantasma. Mas Jesus fala com voz firme: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." É então que Pedro, impulsivo, corajoso, apaixonado, diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus responde com uma única palavra: "Vem." Pedro desce do barco, e por um momento que rompe todas as leis da física, ele caminha sobre o mar. Sim, um homem pisando sobre o impossível, pela fé. Mas quando ele sente o vento forte, quando tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade, ele começa a afundar. E clama: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estende a mão, o levanta, e pergunta, com amor e repreensão: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E juntos eles entram no barco. O vento se aquieta, e todos no barco se prostram diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." O que essas histórias nos ensinam hoje? Primeiro, Jesus está presente mesmo quando parece ausente. Na primeira história, ele dormia no barco. Na segunda, estava no monte, longe. Mas em ambas, ele nunca perdeu o controle. Talvez você esteja no meio da sua tempestade agora. Talvez ache que Jesus está distante ou em silêncio, mas a verdade é que ele sempre está no comando. Segundo, a tempestade revela o que está no coração. Os discípulos temeram porque, embora seguissem Jesus, ainda não compreendiam quem ele realmente era. As tempestades da vida expõem nossa fé ou nossa falta dela. Elas revelam se estamos confiando na presença ou apenas nos milagres. Terceiro, a fé nos faz andar sobre o impossível. Pedro não andou sobre a água porque era forte. Ele andou porque olhava para Jesus. Mas o medo entrou quando ele se distraiu com o vento. E assim é conosco. Enquanto nossos olhos estão em Cristo, caminhamos em fé. Mas quando olhamos para os problemas, afundamos. Quarto, Jesus sempre estende a mão quando chamamos. Pedro afundou. Mas não foi o fim. No mesmo instante,
Jesus o levantou. Não importa se você afundou, se falhou, se tem dúvidas, Seivoka Clemmer. Ele vai te levantar. Quinto, depois da tempestade vem a revelação. Após o silêncio do mar vem o reconhecimento. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. As maiores revelações de quem Jesus é vêm depois das nossas maiores tempestades. Jesus não é apenas o Salvador. Ele é o Senhor das águas. O comandante do vento, o rei sobre a criação, aquele que dorme no barco e acorda com autoridade, aquele que caminha sobre as ondas e chama você para andar também. Hoje ele continua dizendo: não temas, sou eu, vem. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma tempestade. Jesus ainda acalma o mar e ainda chama os que têm coragem de sair do barco.